E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês sobre comunicação não violenta. Como ela surgiu, a sua história. O idealizador da comunicação não violenta foi o Marshall Rosenberg. Ele é um psicólogo norte-americano que viveu no período de 1934 até agora, 2015. Então ele é um contemporâneo nosso. Como psicólogo, ele terminou seus estudos e começou a atender no consultório. Atuando como psicoterapeuta, ele começou a observar que aquela forma de aplicar as técnicas que foram aprendidas na escola, a psicoterapia, ela trazia algum conforto para os seus pacientes através do processo de escuta, através do processo psicoterápico, mas ele observou que não era efetivo a ponto de causar uma mudança real na vida das pessoas, uma ruptura com seu estilo de vida. E daí os problemas continuavam, as pessoas, elas de certa forma até viviam dependente do psicólogo, da terapia, porque elas recebiam alguns confortos, mas elas tinham dificuldade de uma mudança nos seus relacionamentos. Foi aí que ele empreendeu uma pesquisa. E essa pesquisa é baseada em algumas questões. Primeiro, ele se deparou com a seguinte questão: o que contribui para as pessoas serem violentas? Questão 1. E que tipo de aprendizado contribui para as pessoas se manterem conectadas com a sua natureza compassiva, que é essa natureza natural de conexão com a vida que flui dentro de nós. Isso porque ele observou que as pessoas que iam ao seu consultório, de certa forma, estavam buscando tratamento de traumas, e esses traumas estavam ligados à violência que elas tinham vivenciado, experimentado nas relações com pessoas próximas, com pais, com parentes ou com colegas de serviço. Então, a violência que havia nessas relações, elas traumatizavam, machucavam, traziam dores para as pessoas. Então ele iniciou essa pesquisa. Inicialmente, ele fez um estudo ligado às religiões, onde ele comparou o que cada religião ensinava relativo à forma como fomos feitos para viver. E o que ele chegou à conclusão é que todas as religiões têm um ponto em comum. Seja o cristianismo, o hinduísmo, seja o islamismo, o budismo, todas elas têm algo em comum nos seus estudos centrais, que indicam ali um caminho de como nós devemos viver a nossa vida nessa existência. O ponto central de todas essas religiões que ele estudou comparativamente é que devemos viver uma vida de doação e compaixão para se conectar com o outro e se conectar com a divindade, com Deus. No entanto, ele observou que isso, na sociedade atual, mesmo sendo uma sociedade religiosa, com muitas igrejas, com muitas religiões, não se concretizava. As pessoas estavam desconectadas, estavam separadas, e a sociedade se manifestava de forma violenta. Ou seja, apesar de nós termos uma natureza compassiva dentro de nós, de alguma forma, com o nosso desenvolvimento, nós fomos ali educados ou tendo tendência a essa violência que se manifesta no relacionamento. E aí ele fez algumas perguntas. Quais são as habilidades necessárias que devemos nos desenvolver para ter uma vida de doação e compaixão, para que a gente possa se conectar compassivamente com as pessoas próximas, sem gerar sofrimento, mas conexão, gerar fluxo de vida. O Marshall Rosenberg, após fazer esse estudo comparado das religiões, ele buscou então entender quais as habilidades necessárias para se viver com compaixão, com doação. E ele descobriu que essas habilidades
elas são bem diferentes daquelas que nos ensinaram na escola, no nosso sistema educacional. Ele chegou à conclusão, através dos seus estudos, que nós somos educados para manter as estruturas dos sistemas em que vivemos. E nessa estrutura, diz ele, algumas pessoas se consideram superiores, sabem que pensam o que é certo para as outras, impondo o que elas acreditam que é certo para os outros, e assim, desse modo de viver, requer um certo jeito de se pensar e de se comunicar e de usar o poder. O que cria a violência é esse modo de pensar, é esse tipo de linguagem e esse modo de usar o poder. Então, isso nós vemos na nossa sociedade, nas organizações, que usam do paradigma da dominação para exercer o seu poder, quer seja o Estado, quer seja a igreja, quer seja a escola, ou até mesmo a família, as empresas. Nós sempre temos hierarquia onde um manda e os outros obedecem. Essa forma de organização, onde o uso do poder muitas vezes está ligado à coerção, à força, ao sentimento de medo, isso gera violência. Ele empreendeu uma pesquisa observando as pessoas que ele mais respeitava e que pareciam viver uma vida com compaixão. Ele começou a observar como essas pessoas se sentiam satisfeitas, tinham satisfação nas ações de doação, nas ações de compaixão que elas exerciam. E como elas eram diferentes daquelas pessoas que sentiam satisfação em criticar, culpar, insultar os outros. Assim, através desse processo de observação e também de pesquisa científica psicológica, ele buscou identificar quais as características, quais as habilidades que precisam ser desenvolvidas para que a gente consiga se conectar com a natureza da vida, a natureza compassiva que habita em cada um de nós. Foi aí que surgiu os pressupostos da comunicação não violenta. Foi aí que surgiu a forma como a comunicação não violenta está estruturada. Quais são os seus pilares? Pessoal, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho de o que é CNV e como ela consiste na intenção de contribuir para o nosso próprio bem-estar e para o bem-estar do outro, através de um processo de a gente observar os fatos, se conectar com os nossos sentimentos e necessidades, fazer pedidos autênticos a outra pessoa e também respeitar a autonomia da outra pessoa em dizer sim, dizer não, através de pedidos e não de exigência. Assim, nós nos conectamos com a nossa natureza compassiva e automaticamente também estamos conectando, estamos fazendo uma conexão empática com o outro. Dessa forma a comunicação flui e o fluxo de vida flui, tornando tudo muito mais leve, menos competitivo e mais colaborativo. Muito obrigado pela sua atenção, pelo vídeo de hoje e te convido para o próximo vídeo onde nós vamos falar de como o Marshall Rosenberg ele difundiu essa cultura da comunicação não violenta pelo mundo, através de seminários, através de workshop, através de treinamentos que ele começou nos Estados Unidos e depois expandiu para o mundo todo. Ok? Muito obrigado. Não esqueça de curtir se você gostou desse conteúdo e assinar o nosso canal. Um abraço do Odimar Manuel e até mais.